Basicamente é isso, galera. Então, por isso que a gente diz, né, que o primeiro evento, esse que acontece pela manhã, é um evento onde basicamente a gente analisa a eficácia das nossas entregas, do plano que nós construímos, tá? Tem várias formas daí de como é que funciona a logística disso, né? Não é o RTE, alguém que está mais nesse papel de facilitação do framework, que apresenta, tá? É só um moderador ali, é só um facilitador do evento. Quem apresenta são os times. E aí tem duas formas de a gente fazer isso. Ou pode ser a liderança do time que apresenta, a liderança de cada um dos times vai apresentar quais foram as entregas, né? Mostrar um pouco das telas mesmo, tá? Do que foi entregue ali, o que isso agregou para o processo XYZ, o que isso trouxe de valor para o cliente, se foi uma nova funcionalidade para o cliente não tinha antes e agora tem. Então o líder pode mostrar isso, ou melhor dos cenários, vocês incentivarem os times a apresentarem, tá? Então aqui, por exemplo, nesse case, a gente até já teve uma evolução de um quarter para o outro, que a gente diz, galera, no último quarter, né, a gente combinou o seguinte, as pessoas dos times que executaram que vão apresentar, né? Aí você elencou, né, as pessoas lá do time que queriam apresentar, teve time que foi um desenvolvedor que apresentou, teve outro time que foi o QA que apresentou, teve outro time que foi o profissional de UX, teve outro time que foi o líder técnico. A gente deixa muito aberto, mas é legal esse momento que a gente dá voz às pessoas, dá voz ao time. Não fica só restrito às lideranças, só à gestão, tá? Ou só product manager, ou só PO, enfim, tá? É legal ir explorando essas particularidades aí para ficar mais interessante, tá? E aí, galera, aqui a gente tem um quadrinho que exemplifica o seguinte, ó, uma visão macro do que é interessante a gente apresentar. E aqui a gente já tem algumas métricas, tá? Então, por exemplo, ó, digamos que nesse último trimestre, isso vai ser algo apresentado aí nessa Big Review, tá? Nesse evento da manhã. Então, ó, o time A tinha planejado 45 entregas, entregou 37, e olha que interessante, apareceram mais 21 entregas não planejadas, que foram também entregues. Total, 58 entregues, né? E, considerando os planejados e não planejados, foi entregue 129% do plano. Por quê, né? Aparece coisa no meio do caminho. Então, vocês vão notar que, de maneira geral, aqui, todos os times surgiram coisas não planejadas no meio do caminho, exceto esse time aqui, né? Ficou bem restrito, planejou 7, entregou 7 e não apareceu nada não planejado, tá? Entregou 100% do plano. Mas, de alguma forma, ó, o time B foi 7 planejados, 7 entregues e ainda entregou mais 2 não planejadas. Por que será que aparece coisa não planejada, galera? Vocês acham, pô, a gente investiu todo, né, fez todo um planejamento no início do trimestre, fez ali um processo de pré-PI, fez uma PI planning, criou um plano integrado, todo mundo colocou ali as coisas que entende que tem que ser entregues, e aí quando a gente vai ver no final do trimestre, apareceu coisa que não, de alguma forma não se enxergou, enfim. Da onde vocês acham que surgem essas coisas não planejadas no meio do caminho? O que na visão de vocês? Mercado. Top-down é uma delas. Então, de repente, um novo concorrente, uma oportunidade de negócio nova. Oportunidade de negócio, existe daí alguma mudança de mercado, né? Alguma solicitação do próprio cliente. E aí vejam que interessante, galera. Por mais que a gente tenha um plano desenhadinho, bonitão lá no nosso program board, com todas as linhazinhas que ligam as entregas, sim, nós temos que estar aberto a mudanças até para respeitar um dos valores do nosso manifesto, né, que é responder a mudanças mais que um plano. Nós temos que ter essa adaptabilidade, essa flexibilidade. Mas o importante é isso, né, galera? A gente ter essa ciência que dificilmente a gente vai seguir só o que está no plano, tá? Agora, claro, no momento que o não planejado começa a virar mais regra em um volume alto do que exceção, a gente começa a ter um problema. É o caso aqui, né? Pô, 21 entregas, tá? Aqui, não planejadas é bastante coisa. Mas vamos considerar que esse time planejou 45. Então, provavelmente até um time maior, esse aqui, do que os outros, né? Ou, sei lá, são entregas menos complexas, mais volumosas, menos complexas. Pode ser que tenha acontecido isso também.
tá? Mas o que eu quero reforçar com vocês é que, sim, a gente traz uma visão ou por time, né, para representar isso. Planejado, entregue do planejado e o que teve de não planejado, total das entregas e o percentual de entrega total, certo? A gente pode trazer uma visão por produto também. Então, produto X, que rodou nessa API, tinha 3 entregas planejadas, entregou 2 e ainda surgiram 2 não planejadas que foram entregues, tá? Total de 4 entregas, 133% do plano. Por que é importante a gente dar visibilidade disso como um todo, né? Justamente para a gente ir entendendo o que de fato foge do plano, o quanto está fugindo do plano. Depois a gente vai ter um momento para analisar os principais motivos desse escopo adicional, né, dessas entregas não planejadas, porque a gente tem que discutir sobre isso também. Não adianta só aceitar, saber que vai existir, e só aceitar sempre todo trimestre, sem olhar os principais motivadores, né, que geram essas entregas não planejadas, tá? Então, é interessante sempre a gente trazer uma visão assim, ou por time, ou por produto, certo? O que fizer mais sentido no contexto de vocês, tá? Então, a gente responde essas 2 perguntas. Na prática, aqui eu só coloquei algumas telas para a gente exemplificar que é legal, se é um software e se tem front-end, porque às vezes pode ser que não tenha, né? Que seja um trabalho só back-end. É meio difícil, tá? Geralmente tem uma tela, tem algum layout. Se é um software e tem front-end, tragam as telas, mas não daqui a pouco só a tela fixa, galera. Se puder abrir a tela e mostrar, é mais interessante. E aí vocês têm que delimitar o tempo de apresentação das coisas, tá? Imagina que aqui, ó, a gente vai ter 10 times. Vamos considerar que tudo aqui são times, tá? A gente marcou um evento de 2 horas. A gente tem que delimitar a apresentação dos times, certo? Não dá para deixar cada time falar 30 minutos. Né? A gente vai ter que definir daqui a pouco de 7 a 10 minutos cada time, né? 5 a 7 minutos cada time, então tem que ser algo muito objetivo mesmo. É apresentação, celebra, próximo time, tá? É de fato para a gente ver a entrega de valor e quais indicadores de negócio, se moveu algum indicador de negócio,